Olá, tudo bom? Muitas pessoas precisam controlar o açúcar do sangue, sejam pelo diabetes, pré-diabetes, ovário policístico, resistência à insulina ou para emagrecer, ter mais saúde e qualidade de vida. Pensando nisso, eu trouxe para você aqui uma bebida 100% natural que você pode fazer em casa para te ajudar a controlar o açúcar do sangue. Você vai amar. Você pode tomar só uma vez por dia e vai ter ótimos resultados. Ficar até o final que você não vai querer perder. Antes de te explicar que bebida é essa, como preparar, que horário tomar, me conta se você tem alguma dessas condições de saúde, quantos anos você tem, eu vou adorar ver o seu comentário. E já vai deixando logo a curtida no vídeo, isso me ajuda muito porque mostra para o YouTube que você apoia o canal, que você confia no meu conteúdo, isso é super importante para mim. De base para essa nossa bebida, a gente vai utilizar o chá de hibisco, que é um chá muito interessante que a gente pode inclusive tomar no período da noite. O chá de hibisco é muito bom porque durante o sono a gente normalmente produz menos insulina, né? E algumas pessoas têm hiperglicemia matinal. É o chamado fenômeno do alvorecer, que é fisiológico mesmo. Ele está muito relacionado ao nosso pico de cortisol, ao nosso pico de adrenalina que a gente tem de manhã, né? Para ficar mais ligado durante o dia, para já colocar o nosso corpo em ação. Isso é fisiológico, todo mundo tem esse fenômeno do alvorecer, mas quem tem algum tipo de resistência à insulina sente ainda mais e tem mais resposta negativa, infelizmente, a esse açúcar no sangue ficar mais aumentado. O hibisco é muito interessante porque quando a gente toma ele à noite, ele pode ajudar a diminuir a glicemia antes de dormir, então já é um ponto positivo. Ele diminui essa elevação da glicose no período da manhã e ele aumenta a sensibilidade da insulina durante a noite. Então ele tem 3 pontos muito importantes. O hibisco a gente sabe que ele é meio rico em antocianina, né? Que é aquele antioxidante lindo que dá aquela cor de cereja para ele, aquela cor avermelhada, maravilhosa. E ela é moduladora da sensibilidade da insulina. Ela também retarda a absorção de carboidrato, né? O chá de hibisco ele retarda um pouco da absorção do carboidrato lá no intestino, então diminui os picos glicêmicos pós-refeição. Então é um chá maravilhoso para a gente tomar se a gente está pensando em controlar o açúcar do sangue. Então eu vou te falar daqui a pouco quanto fazer do chá de hibisco para essa bebida. Vou continuar falando dos outros ingredientes aqui para você entender por que essa magia acontece. Segundo ingrediente dessa bebida maravilhosa é a canela. Claro que não poderia faltar, né? Além de combinar muito bem em termos de sabor com o hibisco, a canela já está muito estudada com relação ao controle da glicose, né? Ela tem compostos que imitam um pouco a ação da insulina, ajudando a glicose a entrar mais facilmente nas células. E tem estudos que mostram que o consumo regular de canela pode reduzir a glicemia em jejum e melhorar, inclusive, a hemoglobina glicada em pessoas com resistência à insulina. Então é super interessante acrescentar a canela nessa nossa bebida. Então ela é uma ótima opção para a gente também acrescentar nesse momento. Vai ficar super perfumado, vai ficar muito saboroso, além de ter esses efeitos hipoglicemiantes naturais também. Outro ingrediente que é fantástico para ajudar a controlar o açúcar do sangue é o psyllium. Se você não tiver o psyllium, você pode utilizar a chia ou a linhaça, preferencialmente moídas, porque vai favorecer, né, em termos de bebida, fica mais fácil para você tomar. Mas se você tiver o psyllium, utiliza ele, é mais interessante ainda. O psyllium, ele é uma fibra solúvel de altíssima qualidade, ele absorve muita parte do peso dele em água. Então, por que isso é bom? Forma um gel. Esse gel vai fazer com que o alimento fique mais tempo no estômago, retardando aos pouquinhos a passagem do estômago para o intestino para a corrente sanguínea, evita pico de glicose. Então, ele é fantástico para controlar os níveis de açúcar do sangue. Então, ele ajuda também na questão do controle do LDL e do colesterol, né? Que muitas pessoas que vivem com diabetes ou pré-diabetes têm o colesterol aumentado, essa questão da síndrome metabólica infelizmente acontece, né? E estudos clínicos mostram que o controle regular do psyllium pode ajudar a diminuir a hemoglobina glicada. Olha que maravilha, gente! Então, além de tudo, o psyllium também ele ajuda a melhorar as bactérias benéficas do intestino, diminui a inflamação intestinal, que ajuda também a melhorar a sensibilidade à insulina, diminuir a inflamação sistêmica crônica, a inflamação crônica de baixo grau, que também ajuda a melhorar essa questão do controle do açúcar do sangue. Além de todos esses efeitos metabólicos, ainda tem um bônus extra que o psyllium vai ajudar você com relação à sensação de saciedade. Como eu te falei que ele fica mais tempo ali no seu estômago, leva mais tempo para o alimento sair de lá, você vai evitar ficar petiscando durante a noite, porque eu sei que muitas pessoas que vivem com diabetes, pré-diabetes ou têm dificuldade no controle do açúcar do sangue, sentem muita fome. Então ele ajuda muito nesse controle do apetite também. O último ingrediente dessa bebida é o vinagre de maçã. Pode parecer um pouco polêmico, mas a quantidade não é grande
E ele pode ter um efeito benéfico muito interessante no controle do açúcar do sangue, porque ele contém um ácido acético, uma substância que também ajuda a retardar o esvaziamento gástrico e faz com que o açúcar dos alimentos entre mais devagar na corrente sanguínea. Então dá menos pico de glicose também, mais estabilidade de energia. Então é interessante que a gente possa acrescentar ele na bebida, até porque a gente vai colocar uma quantidade pequena. Vamos falar de quantidade aqui agora, então. Só um detalhe interessante, quando a gente toma o vinagre de maçã durante a noite, ele pode ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina durante o sono. Por isso, muitas pessoas que tomam vinagre de maçã antes de dormir relatam que acordam com a glicemia mais estável no dia seguinte. Eu tenho até vídeo falando sobre isso aqui, né? Tinha esquecido de falar. Vou deixar esse vídeo aqui na descrição para você também. Mas então vamos falar das quantidades para fazer essa bebida. Primeiro você vai ter que fazer o chá de hibisco, né? Que é o que vai dar a base para essa bebida toda. Para você fazer o chá de hibisco, você ferve a água. Depois que a água estiver fervendo, você pega uma colher de chá do hibisco, da flor do hibisco, bota num copão grande, coloca ela lá e coloca 300 ml de água. Espera 10, 15 minutos até essa infusão acontecer e você vai ver quando acontecer que vai ficar aquela cor de cereja assim maravilhosa, um gosto de framboesa. Aconteceu a infusão, maravilhoso. Você coa, eu falo filtra, você coa isso e coloca de lado. Se você quiser tomar essa bebida gelada, você pode botar umas pedrinhas de gelo ou você pode fazer um pouquinho antes, tá? Depois você vai acrescentar uma colher de chá de vinagre de maçã, não precisa ser muito, uma pitada de canela e uma colher de chá também de psyllium. Mistura tudo e o ideal é que você tome isso 20 minutos antes do seu jantar. Por quê? Quando chegar na hora do jantar, o psyllium vai ter feito aquele papel dele de dar mais saciedade e o vinagre de maçã também vai ter ajudado a controlar mais os níveis de açúcar do sangue. Então vai ser muito interessante para te ajudar a controlar mais essa questão do apetite durante o jantar, comer menos nesse momento, o que também vai te ajudar a manter a glicose mais estável durante os períodos da noite. Quando você preparar, você vai ver que essa bebida fica muito saborosa. Não precisa de açúcar, óbvio, né? Por favor, nem a mascavo nem a demerara, porque eles aumentam o açúcar do sangue. Mas assim, se você quiser botar umas gotinhas de stevia, pode, porque ela não altera a glicemia. Mas assim, eu sugiro que você faça, experimente ela como ela fica mesmo, porque fica muito agradável. Lembra que eu tenho uma playlist aqui falando mais sobre como controlar o açúcar do sangue, né? Tudo sobre diabéticos. E tem uma sobre alimentos e açúcar do sangue, que ajuda, o que atrapalha. Eu vou deixar isso tudo aqui embaixo na descrição. Me conta aí se você gostou da receita e quando você fizer, me conta o que você achou, se achou saborosa ou não. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembre de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito e compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!